Bom, esse é o quarto vídeo, e nesse quarto vídeo e último do nosso curso, eu vou fazer algumas observações ligeiras sobre o controle por via incidental de natureza concreta e difuso. Vamos começar com a difusão. Incidentalmente, qualquer órgão jurisdicional no Brasil pode fazer controle de constitucionalidade, qualquer que seja a jurisdição, seja federal, seja estadual, seja no caso das jurisdições da jurisdição federal, a Justiça Federal Comum, as justiças federais especializadas, como são a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar. Não há qualquer tipo de limitação com relação a esferas jurisdicionais aqui para controle de constitucionalidade. O grande ponto é o artigo 97 da Constituição, que diz que nos tribunais, quaisquer tribunais, entendidos aqui como órgãos de segundo grau para cima, nos tribunais, a declaração de inconstitucionalidade só pode ser feita pelo pleno do tribunal ou pelo seu órgão especial. Tribunais muito grandes se reúnem em tribunais que ultrapassam um número estabelecido constitucionalmente, que eu sempre me esqueço qual seja ele. A tarefa de declaração de inconstitucionalidade fica para o órgão especial. O tema é um tema relevante porque os chamados órgãos fracionários, isso lá naquela classificação sobre difusão e concentração que a gente fez no passado, a gente estabeleceu a noção de órgãos fracionários. Os órgãos fracionários não podem declarar a inconstitucionalidade, mas podem declarar a constitucionalidade. Aqueles que viram os vídeos sobre tipos de decisão que foram postados na semana passada sabem que eu tentei fazer o máximo de esforço para definir com precisão que, quando se fala em interpretação conforme a Constituição, está se falando num meio para a declaração de constitucionalidade. Então, sempre que houver interpretação conforme a Constituição, essa pode ser feita pelos órgãos fracionários. Já as declarações de inconstitucionalidade de qualquer ordem só podem ser feitas pelo plenário do tribunal. Essa é a regra do full bench. E o sistema aqui é um sistema no qual o órgão fracionário, diante da conclusão de que uma norma é pertinente à resolução de um caso concreto que está sob exame dele, o órgão fracionário, se o órgão fracionário chega à conclusão que aquela norma é inconstitucional, ele tem que parar o julgamento, remeter a questão ao pleno ou ao órgão especial onde ele exista, e o pleno ou órgão especial do tribunal. O órgão especial é composto pelos, acho que 15 membros mais antigos do tribunal. O pleno do tribunal, que são todos os desembargadores que compõem o tribunal, ou todos os ministros que compõem o tribunal, ou o órgão especial, então decidirá se concorda ou não, decidirá sobre a questão da constitucionalidade, em separado. Essa típica competência de caráter funcional. Há uma divisão de trabalho, uma divisão social do trabalho. Os órgãos fracionários não podem declarar a inconstitucionalidade, podem declarar a constitucionalidade. A inconstitucionalidade não. Então, se eles chegam à conclusão de que a norma é inconstitucional, tem que sobrestar o julgamento, remeter em separado, em destacado essa questão para o órgão
especial ou para o plenário do tribunal, se o tribunal é pequeno, um tribunal com menos de 15 membros, salvo engano. E aí é o pleno ou órgão especial quem vai decidir a questão. Vai lavrar um acórdão e vai devolver o acórdão, remeter o acórdão ao órgão fracionário, confirmando aquela que é a apreciação preliminar do órgão fracionário ou não. O que importa aqui é que o órgão fracionário vai ter que seguir o julgamento nos termos ou tomando como premissa inafastável a decisão tomada pelo pleno ou pelo órgão fracionário naquele acórdão que foi lavrado. Mesmo que o órgão fracionário tenha uma opinião diversa, o órgão fracionário supunha que a norma era inconstitucional. Chegou lá no pleno, o pleno falou assim: não, a norma é constitucional. Lavra-se o acórdão, remete-se o acórdão ao órgão fracionário, o órgão fracionário então diz: bom, respeitando a competência do órgão que poderia fazer esse tipo de pronunciamento, eu tenho que tomar a norma, a despeito da minha opinião pessoal, da opinião dos membros do órgão fracionário, tenho que tomar a norma como constitucional e sigo na decisão do caso concreto, partindo da premissa estabelecida no acórdão lavrado pelo pleno ou pelo órgão fracionário que considerou a norma constitucional. E decidirei o caso concreto. Eu, o órgão fracionário, decidirei o caso concreto, tendo como premissa inafastável a decisão tomada pelo órgão central. Isso é assim em todos os tribunais, menos no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em virtude do seu regimento interno, quando uma turma chega à conclusão da inconstitucionalidade da norma, ela remete não só a questão da constitucionalidade para o plenário, mas o processo como um todo é afetado ao plenário. Então não tem essa de destacar a questão, mandar para o plenário do Supremo, o Supremo julga a questão em separado, depois manda para a turma e a turma segue com o julgamento. Não, o processo é deslocado, há um deslocamento de competência diante do fato de que a turma considerou uma determinada norma inconstitucional. Ela não pode, como órgão fracionário, mesmo que seja órgão fracionário do Supremo, ela não pode declarar a inconstitucionalidade, só a maioria absoluta de tribunal pode declarar a inconstitucionalidade, ou a maioria absoluta do seu órgão especial. No caso do Supremo é o plenário, porque são 11 ministros, só que compõem o tribunal. No caso do Supremo, a turma afeta o julgamento ao plenário, remete o processo na sua integralidade ao plenário. E o plenário julga não só a questão de constitucionalidade, mas o caso concreto ali estabelecido. Essa é uma diferença de procedimento que se dá em virtude das disposições contidas no Código, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que foi recepcionado na condição de lei federal, ou de ato normativo primário, se quiserem, dado que, quando editado o regimento interno do Supremo, na Constituição passada, o Supremo tinha essa competência para legislar em matéria de processos da sua competência originária. É importante aqui, eu não vou discutir assuntos que devem e precisam ser discutidos com mais cuidado quando vocês tiverem conhecimento mais profundo sobre o processo civil, sobre detalhes. Mas algumas coisas precisam ser colocadas aqui e o local é aqui. A reserva de plenário que o artigo 97 da Constituição estabelece é para a declaração de inconstitucionalidade. Quando se trata de lei anterior à Constituição, ou quando se trata de lei editada posteriormente à Constituição de 88,
mas que foi revogada em virtude de emenda constitucional posterior à edição da lei, tanto no juízo de não recepção quanto no juízo de não revogação, no juízo de não recepção quanto no juízo de revogação, aí não vale o artigo 97. Então, em se tratando de juízo de não recepção ou em se tratando de juízo sobre revogação de lei por emenda constitucional, os órgãos fracionários estão autorizados a fazer esse juízo. Isso já aconteceu num caso até muito polêmico no Supremo Tribunal Federal, que diz com o aborto. Uma das turmas do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do tipo penal do aborto, de um dos tipos de aborto, né? Aquele que é feito voluntariamente pela mulher e com o consentimento da gestante. Por que a questão não foi para o plenário? Porque a questão é uma questão de não recepção. Segundo a jurisprudência do Supremo, legislação anterior à Constituição de 1988 e com ela não compatível, não foi recepcionada. A não recepção, nos termos da jurisprudência do Supremo, não é a mesma coisa do que uma inconstitucionalidade superveniente, ou não é uma inconstitucionalidade superveniente. A não recepção é um problema de sucessão de leis no tempo, ou de normas no tempo, e, portanto, não vale o princípio da reserva de plenário. O que já demonstra o quão problemática é essa posição do tribunal, porque questões muito sensíveis relativas à compatibilidade de normas anteriores à Constituição de 88 acabam ficando ou podem ficar na esfera da competência das turmas do Supremo Tribunal Federal. Esse é um tema difícil e precisava ser revisto urgentemente. É muito sério isso, muito sério para as questões sobre compatibilidade do direito anterior à Constituição com a nova Constituição deveriam ser entregues ao plenário do tribunal, ainda que isso implicasse a necessidade de uma reforma constitucional para dizer que, além da inconstitucionalidade, a não recepção também só pode ser declarada, ou a revogação de uma lei em virtude de emenda constitucional posterior só pode ser declarada pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou do seu órgão especial. Mas isso é uma discussão de política constitucional que depende de uma modificação ou de uma nova interpretação sobre o status destas normas, as anteriores à Constituição, por parte do tribunal. Teria que haver uma modificação da jurisprudência. O quadro hoje é esse. Então, não recepção, porque não equivale à inconstitucionalidade superveniente, pode ser declarada por órgão parcial de qualquer tribunal. E, com isso, porque temos esse entendimento, então não há que se falar da incidência do 97, porque o 97 fala sobre declaração de inconstitucionalidade. Por último, no que concerne as questões sobre a difusão do controle, fazer uma lembrança de que o artigo 97 diz respeito a tribunais, como eu já disse, entendido como órgãos jurisdicionais de segunda instância para cima. Isso significa dizer que não são considerados órgãos fracionários as turmas recursais dos juizados especiais, sejam os juizados especiais estaduais ou federais. Juizados especiais
ainda que órgão recursal são órgãos recursais de primeiro grau. E a limitação constante do artigo 97 não diz respeito a eles. Então, nas turmas recursais dos juizados especiais federais ou estaduais, é possível que se faça a declaração de inconstitucionalidade, porque eles não são órgão fracionário de tribunal, são órgãos jurisdicionais, ainda que de caráter recursal, situados no primeiro grau de jurisdição. Esses os temas relativos à difusão do controle. Agora, os temas relativos ao controle, à forma processual, a questão da incidentalidade do controle. A incidentalidade do controle é aqui que talvez residam algumas das questões mais enjoadas sobre o controle difuso, incidental e concreto, quer dizer, sobre os demais procedimentos judiciais onde se faça controle. Há uma tentativa, muitas vezes, primeiro, de se dar um caráter abstrato a julgamentos que são, ou um caráter de via principal, julgamentos que são feitos, ou apreciações sobre a constitucionalidade da lei que são feitas em caráter incidental. No estudo dirigido que eu deixei para vocês, eu fiz uma pergunta sobre se é possível fazer controle de constitucionalidade nas ações civis públicas. A ação civil pública é um tipo de ação coletiva. Eu fiz essa pergunta para forçar vocês a lerem aí o tópico no manual, porque lá vocês vão encontrar uma discussão sobre esse tema feita pelo professor Gilmar. Aqui não é incomum que, dado o caráter coletivo dessas ações, e eu vou passar muito rapidamente sobre isso, não quero me irritar, nem... e acho que a coisa está bem explicada no livro. Aqui não é incomum que os pleitos feitos em ações coletivas sejam verdadeiramente pleitos que em tudo e por tudo são iguais a uma ação direta de inconstitucionalidade. Imagine você que o Ministério Público, que é um dos legitimados para a propositura da ação civil pública, por vezes pretende que um juiz condene o poder público a, por exemplo, devolver um tributo porque a lei que o instituiu é inconstitucional. Até aí, tudo bem. Vamos pensar no IPTU da cidade de Juiz de Fora para o exercício de 2020. O Ministério Público, abstraindo-se aqui se ele pode ou não fazer, se ele é legitimado para a propositura quando se trata de direito individual homogêneo, conceitos esses que vocês verão no momento adequado, o Ministério Público faz um pedido que é o da devolução do IPTU pago a todos os contribuintes, porque a lei de IPTU que incidiu no ano base de 2020 é inconstitucional. Até aí, o juiz pode julgar o pedido, porque o pedido diz com uma cobrança relativa a fatos geradores determinados, que são básicos, que no caso do IPTU é basicamente a propriedade do bem imóvel no dia 1º de janeiro do ano fiscal. O controle é incidental,
porque o pedido é a devolução daquilo que foi cobrado indevidamente dos contribuintes, e a questão da constitucionalidade da lei é mera questão prejudicial, prévia, mais especificamente prejudicial, que pode ser apreciada pelo órgão jurisdicional. Mas acontece que, por vezes, o Ministério Público pede mais do que isso. Além de pedir que seja devolvido o que foi arrecadado no ano exercício 2020, ele faz um pedido suplementar, ou mais um pedido, que é o pedido de, para além da devolução, que fique condenado o poder público a não mais aplicar aquela norma nos exercícios fiscais subsequentes. Ou fique proibido de dar execução a essa norma. Então, em 2021, que já se aproxima, julgada procedente essa ação, ficaria o município de Juiz de Fora impedido de lançar o IPTU com base nessa legislação. E também em 22, e também em 23, em 24 e daqui para frente. Haveria uma proibição de se dar execução à lei daqui para frente, pro futuro. Quando se faz esse tipo de pedido, esse pedido de uma condenação à não execução da lei, ou uma proibição, ou estabelecimento de uma proibição de se dar execução à lei, o que se está fazendo é, por tudo e em tudo, se propondo uma ação direta de inconstitucionalidade perante um órgão que não tem competência para julgá-la. Porque, do ponto de vista prático e do ponto de vista jurídico, o pedido formulado é de uma verdadeira declaração de inconstitucionalidade da lei. Eu não estou falando mais sobre a incidência da lei num caso concreto, ou em alguns casos concretos, ou em vários casos concretos, em um evento histórico ou em eventos históricos determinados. Quando é formulado o pedido, como eu falei há pouco, de que não mais se dê aplicação à norma, o que se pretende, evidentemente, é evitar a incidência sucessiva da norma em casos futuros, o que equivale à declaração de inconstitucionalidade da norma. E aí o problema é um problema de competência. A eventual inconstitucionalidade de lei municipal tem que ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, como vocês já sabem, já viram, em ADPF. Portanto, haveria uma violação de competência caso o juiz não é competente para analisar esse pedido. Ele é competente, sim, para julgar se é legal, juridicamente legítima, a cobrança do tributo num exercício fiscal diante de fatos geradores determinados. Agora, esse pedido de não mais, de que o juiz decrete uma proibição de execução da lei daqui para o futuro indefinidamente, significaria equivalente em tudo e por tudo esse tipo de pedido é equivalente em tudo e por tudo a um pedido que só pode ser formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, há uma ilegitimidade do Ministério Público, há uma incompetência do juiz de primeiro grau, isso se não houver uma inépcia da petição inicial, porque eu acho que há problemas aqui na formulação do pedido. Mas, eu acho até que o caso é de uma inépcia da petição inicial, mas é tudo junto. Há um problema de competência, há um problema de ilegitimidade
o Ministério Público de primeiro grau não é legítimo para propor esse tipo de ação, e essa questão, volto a dizer, é de competência do Supremo, através de ADPF, e o legitimado não é o Ministério Público. E, volto a dizer, acho que ainda há uma inépcia da petição inicial, porque dos fundamentos dados não deflui, não se pode, dos fundamentos dados na inicial, não deflui o pedido formulado, logicamente não defluem deles a pretensão formulada pelo autor da ação. Então, esse é o ponto. Você pode fazer controle em ação civil pública? Sim, desde que o controle se refira a situações concretas e eventos históricos determinados, né? Porque aí o controle é efetivamente incidental e concreto. Essas tentativas de proibição de aplicação são absolutamente... essas tentativas de se pedir um pronunciamento judicial que impeça a execução da lei daqui para o futuro são incompatíveis pelas razões que eu já... não são compatíveis com o sistema constitucional de controle, pelas razões que eu já expus aqui. Então, não é que não se possa fazer, volto a dizer, que se possa fazer controle de constitucionalidade em ação civil pública, nem em qualquer outra ação coletiva, mas o limite está no como se faz o pedido, e mais especificamente como se veicula o tema constitucional. O tema constitucional tem que ser veiculado como questão prejudicial. Não se pode, ainda que disfarçadamente, pretender se veicular o tema constitucional como questão principal, porque é isso que eles fazem, que em algumas ações se vê. Há disfarçadamente, subrepticiamente, o tema constitucional é deslocado de mera questão prejudicial para mérito do processo. Porque se eu estou pedindo ao juiz que proíba a administração pública de dar execução à lei daqui para frente, isso porque ela é inconstitucional, isso equivale a uma declaração de inconstitucionalidade. E um controle por via principal, e não um controle de caráter incidental. Para terminar aqui as minhas observações, vou falar sobre mandado de segurança e sobre recurso extraordinário. Recurso extraordinário muito rapidamente, porque não tenho a pretensão de examiná-lo aqui. E ainda mais com as notícias de ontem. Hoje eu estou gravando no dia 20, de anteontem, eu estou gravando no dia 27/11, vou colocar no ar hoje mesmo, no dia 27/11, daqui a pouquinho, e eu chamo de gravo de madrugada. No dia 25 foi formulada uma comissão para a formulação de foi criada uma comissão para a formulação de um projeto de Código de Processo Constitucional. E lá, no ato de criação dessa comissão, está prevista uma revisão do sistema de recursos extraordinários de natureza repetitiva.
haveria um código de processo constitucional que trataria das ações diretas e do mandado de segurança, do habeas data e dos recursos extraordinários de caráter repetitivo. Essa comissão, eu não sei quando vai terminar o trabalho, essa comissão acaba de ser nomeada, ainda há um longo caminho, mas até a formatura de vocês provavelmente podemos ter algum resultado, não sei. A comissão é presidida pelo autor do livro indicado, pelo professor Gilmar Ferreira Mendes. Ele muito provavelmente, se seguir com o seu hábito de ser célere nas coisas que faz, ele vai pôr essa comissão para trabalhar e eu não duvido que em muito pouco tempo o anteprojeto esteja pronto e seja enviado ao Congresso Nacional. A partir daí, o problema será o debate parlamentar e a tramitação dentro do Congresso Nacional. Mas eu não duvido que até o final de 2021, no máximo, se não antes disso, o anteprojeto esteja pronto. O professor Gilmar é uma pessoa que tem uma celeridade de trabalho impressionante. E eu tenho certeza que ele já tem muitas ideias previamente concebidas do que ele quer imprimir nesse dito Código de Processo Constitucional, que eu acho, no mínimo, perigoso. Pode ser bom, pode ser ruim, acho uma coisa... Teremos que ver o que vai sair daí, né? Mas enfim. Antes que vocês se desesperem, tudo aquilo que nós estudamos nesse curso não vai ficar perdido se quando vocês se formarem o Código de Processo Constitucional, eu não sei se eu falei certo, processo constitucional, já tiver sido aprovado. Muito provavelmente esse Código de Processo Constitucional, em boa medida, vai fazer uma consolidação da 9868 com a 9882. E com a ação e juntar também a lei de mandado de segurança, a lei de habeas data, mandado de injunção, e vai fazer alterações nos mecanismos, no regime jurídico do recurso extraordinário de caráter repetitivo. Mas eu estou dando essa pequena notícia aqui porque é importante para o nosso curso aqui. Então eu vou tentar muito rapidamente, porque me faltam poucos minutos e eu não quero ultrapassar os 40, falar sobre problemas no mandado de segurança e no recurso extraordinário. Alguns pontos muito rapidamente. Com relação ao mandado de segurança, existe súmula antiga do Supremo, não é súmula vinculante, é súmula normal, que diz que não se admite controle de constitucionalidade em tese pela via do mandado de segurança. Aqui o problema é mais ou menos o mesmo que eu falei sobre a ação civil pública. É que, por vezes, se pede mandado de segurança, e a única diferença é que o mandado de segurança também pode ser coletivo, mas pode ser individual. Muitas vezes o que se pede ao juiz é que, para além de declarar a nulidade de um ato administrativo porque embasado em lei inconstitucional, se pede ao juiz que ele proíba a administração de praticar novos atos com base naquela lei porque ela é inconstitucional. O problema aqui é o mesmo. Há subrepticiamente se transforma aquilo que é uma questão prejudicial em questão principal. Esse pedido de que o juiz proíba a administração de dar execução à lei indefinidamente em todo e qualquer caso futuro, sem circunstanciar ou ligar a aplicação da lei a um evento concreto, ainda que um evento porque o mandado de segurança pode ser preventivo, ainda que um evento previsível,
que ainda não ocorreu, mas que previsivelmente ocorrerá, é, esse tipo de procedimento é uma tentativa de, subrepticiamente, como eu disse, transformar a questão de constitucionalidade de questão prejudicial em questão em mérito. E aí com problemas maiores. Se você pensa num mandado de segurança individual, nós teríamos uma declaração de inconstitucionalidade que valeria de maneira principal para uma pessoa, mas não para todas. Então, a teratologia jurídica aqui é maior ainda. É bem verdade que existem os mandatos de segurança de caráter coletivo e neles esse problema não existiria, mas todos os demais existem. Há aqui uma indevida usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porque esse controle que se pretende não é incidental, é por via principal e só pode ser feito pelo tribunal. Resta pouco tempo para eu falar sobre recurso extraordinário, que é um recurso de base constitucional, onde o Supremo Tribunal Federal faz o controle pela via incidental e concreta. As muitas modificações legislativas que, aliás, podem ser ainda alteradas por esse possível futuro Código de Processo Constitucional, tem dado ao recurso extraordinário uma feição dita objetiva. Vocês vão encontrar a expressão objetivação do recurso extraordinário. Com uma fixação de tese, em última análise, há uma transformação daquele que seria um pronunciamento para um caso concreto incidentalmente, num pronunciamento de caráter abstrato e genérico, portanto, e por via principal. Aliás, o novo Código de Processo Civil, como vocês terão a oportunidade de ver, tem inovação a respeito dos limites objetivos da coisa julgada, tema que eu não tratei aqui e que deve ser tratado dentro do processo civil, que, aliás, se aplicados e podem ser aplicados ao recurso extraordinário, e devem ser aplicados ao recurso, tem incidência no recurso extraordinário, transformam todo o julgamento de recurso extraordinário num julgamento no qual o tema da constitucionalidade passa, cumpridas algumas regras, cumpridos alguns pressupostos, passa a ser também um controle por via principal. Eu estou sendo rápido e rasteiro aqui nisso, eu sei que muita coisa ficou de fora, mas a excepcionalidade do semestre me obrigou a fazer isso. Quem já ouviu falar de mim pode ter ouvido falar muitas coisas ruins, mas sabe que eu dou de maneira muito mais detalhada essas coisas, só que eu não tenho tempo. Não tenho tempo porque eu gravei 4 aulas toda a semana e ainda contei com a leitura do texto para abranger a matéria toda. Fica faltando coisas importantes como súmula vinculante, mas mais de 90% do programa está cumprido. A indicação de leitura supre também a não exposição. Eu estou à disposição para perguntas pelo nosso WhatsApp ainda. Assim que eu lançar as notas, a matéria desaparece do Google Classroom. E eu pretendo fazer isso assim que vocês me mandarem os estudos dirigidos. Eu não tenho pretensão aqui de ser muito exigente, eu vou verificar quem fez, quem não fez, dar uma olhada, fazer uma avaliação
e lançar as notas. Eu acho que a responsabilidade maior é do aluno aqui. De qualquer forma, fica aqui encerrada. Qualquer coisa me comunica ou pelo e-mail, dúvidas pelo e-mail ou pelo WhatsApp que nós temos aí. Aqueles que quiserem fazer o Constitucional, o Teoria da Constituição 1, a gente se vê no semestre que vem. Até mais.